Boa tarde, boa noite para ti, boa noite a todos e todas. Meu nome é Ángel. Bem-vindos nesta mesa número 16. Bom dia a todo mundo e bem-vindos a esta segunda mesa da Flip. E é um prazer apresentar agora esta mesa. Grande prazer estar com Jun Palahiri para mais uma mesa da Flip. E vamos começar logo. A gente não tem o hábito de abrir um episódio destacando o dia ou a semana em que ele foi publicado. Até porque isso não faz muito sentido em um podcast como este, que ficaria datado, justamente. Só que para a história de hoje funcionar, você precisa saber que ela foi lançada hoje, que é o dia em que começa a 21ª Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty. Porque este episódio é para celebrar essa data. E a história que você vai ouvir também é um pouco diferente do que provavelmente está acostumado. Porque é sobre um personagem que pode e deve ser tudo, menos protagonista. A gente fala sobre o papel do mediador de debates, mais especificamente da figura do Ángel Gurria Quintana, jornalista e crítico literário com enorme reconhecimento internacional, e que aqui no Brasil ficou conhecido como o mediador da Flip. A principal responsabilidade dele nessa função é trazer à tona as melhores qualidades dos outros. Ele, inclusive, criou, a pedido da Flip, um decálogo do mediador, uma espécie de manual para se certificar, entre outras coisas, de que nada nas conversas de que participa é sobre ele. Mas quem vai te contar isso é outra pessoa que também faz mediações na Flip e que, por acaso, apresenta esse podcast, Rita Palmeira. Eu sou o Melvin Brito. E eu sou a Flávia Santos. Este é o Livros no Centro, o podcast da livraria Megafauna. A gente se vê já já. E a Flip mudou muito, como mudou o país, como mudaram os tempos, mas eu queria saber a sua impressão. Sim. E depois eu posso fazer perguntas para você também? Mas você sabe que eu ia comentar isso, né? Eu falei, ele é tão perfeitamente um mediador que ele vai invertendo as perguntas e eu também me senti um pouco entrevistada aqui. Uma vez por ano, a Flip ocupa Paraty por 5 dias. A cidade fica tomada pelo evento que, além da programação principal, tem um circuito paralelo feito por casas parceiras. Ao longo destas 21 edições, a Flip inspirou uma série de outras festas literárias pelo país, além de ter aberto caminho para muitos outros festivais de cultura em Paraty. Um resumo rápido para quem nunca foi à Flip. A programação principal começa sempre numa quarta, com a mesa de abertura, e segue até domingo com várias conversas que acontecem na tenda oficial e são transmitidas num telão para o público. Geralmente, cada mesa é feita por 1, 2 ou 3 convidados, que tem a conversa conduzida por um mediador. O Ángel Gurria Quintana é um dos mediadores mais antigos do evento. É o veterano da Flip, além de historiador, tradutor e jornalista. Hoje, ele trabalha na Universidade de Cambridge e escreve sobre livros para o Financial Times. O Ángel nasceu na Inglaterra, cresceu no México e se considera um filho adotivo do Brasil. Sua sogra que é brasileira, não é isso? Não sou brasileira, mineira. Gabi, minha esposa, cresceu no México, ela é de pai mexicano e mãe brasileira, mas então eu falava com ela em espanhol, mas a sogra precisava me comunicar em português, com a família da sogra. E então eu tive aulas particulares aqui em Cambridge, mas acho que ler foi uma grande escola, ler muito. E eu era leitor, eu era crítico literário, então lia muito. E bom, por aí começou. E quer dizer, eu imagino que isso tenha se intensificado com as idas a Paraty, mas que você já tivesse essa experiência anteriormente, por causa tanto de leitura quanto dessa relação com a família da Gabi, né? Foi uma mistura perfeita de meus interesses literários, meus interesses como crítico literário, como jornalista, com esse interesse emocional, afetivo, através da família da minha esposa, da Gabi. Além da família da Gabi, há outro marco importante na relação do Ángel com o Brasil, a Flip. Em 2003, ano da primeira Flip, ele cobria literatura para o Financial Times.
O Angel não veio, mas ele acompanhou a repercussão do evento na imprensa internacional. Na época, era novidade ter um evento literário com figuras como Julian Barnes, Eric Hobsbawm, acontecendo em outro país e organizado por uma editora, ideado por uma editora britânica. Aqui, o Angel se refere à editora inglesa Liz Calder, que havia muitos anos mantinha uma casa em Paraty. Liz é uma editora de prestígio na Inglaterra, conhecida por, entre outras façanhas, ter descoberto Harry Potter. Mas seus méritos estão longe de se esgotar por aí. Para a nossa história, importa mais imediatamente o fato de que foi a junção da Liz com o arquiteto Mauro Munhoz, que vinha se dedicando a pesquisas sobre o patrimônio urbanístico de Paraty, e com o editor Louis Schwartz, dono da Companhia das Letras, o que proporcionou o embrião do que hoje é a Flip. Além deles, desse grupo principal, desse grupo fundador, fazem parte o Louis Baum, marido da Liz e escritor, e a Belita Cermelli, que hoje é a diretora do programa educativo da Flip. Por que não fazer um festival de literatura numa cidade histórica à beira-mar, no meio do caminho entre Rio e São Paulo? A ideia parecia tanto ousada como ótima. Mas o espanto do Angel é que já na primeira edição a Flip conseguisse reunir tantos autores renomados. Se o ouvinte não sabe, a gente conta. Não era fácil naquele tempo trazer ao Brasil autores internacionais. Então imagine a cena de uma sumidade como Eric Hobsbawm, aos 86 anos, se equilibrando nas ruas de pedra de Paraty. No dia da mesa, ele teve até de sair pelos fundos do auditório, tamanha quantidade de gente atrás de um autógrafo. A primeira edição da Flip aconteceu na Casa de Cultura de Paraty, um auditório importantíssimo para a cidade, mas onde cabem pouco mais de 100 pessoas. Há quem diga que, há uma semana do evento, os organizadores intuíram a dimensão do que estava por vir e tiveram a ideia de fazer um telão do lado de fora. Por aí a gente imagina o impacto e a surpresa que a estreia da Flip teve, dentro e fora do Brasil. Eu estava bem no começo da minha trajetória de crítico literário no Financial Times, mas a editora de livros nessa época falou comigo. Ela perguntou se eu tinha lido alguma coisa sobre esse festival no Brasil, que coisa tão especial. Perguntou se eu falava português, eu falei que falava. E, enfim, no final da conversa, eu disse para ela, meio de brincadeira, bom, então você devia me mandar o ano que vem para a próxima edição desse festival. O Se Colar Colou do Angel acabou dando certo. Em 2004, ele desembarcou no litoral fluminense para fazer a cobertura da festa. Essa segunda edição foi a primeira com a tenda que viraria uma espécie de símbolo da Flip. Uma das mesas mais aguardadas era a que reuniria o escritor norte-americano Paul Auster e o brasileiríssimo Chico Buarque. Esse ano eu consegui entrevistar o Chico Buarque. A gente marcou um almoço no Rio e eu entrevistei ele para o jornal. Foi aquele ano que o Chico Buarque estava na Flip e ele organizou uma pelada aí com os funcionários dele. E eu estava lá jogando futebol. Eu sou ruim para jogar futebol. Mas eu estava no time dos jornalistas e editores contra o time do Chico Buarque. Até hoje, quem participou da pelada do Chico Buarque na Flip, ou mesmo quem só conseguiu assistir ao jogo, gosta de contar a façanha. Vocês ganharam do Chico, não, né? Do time do Chico? Não, ninguém ganha do time do Chico. Era uma partida que continuava até o Chico anotar gol e aí acabava. Aí acabava. Angel acabou, claro, perdendo o jogo. Mas ainda bem, a vida tem outros troféus. E na edição seguinte, ele foi chamado pela Liz Calder para mediar mesas na Flip. Não devia ser muito difícil imaginar que você se tornaria o excelente mediador que você é. Mas a primeira mediação, você lembra, Angel? Qual foi? E como então, foi? A primeira mediação foi um evento com Orhan Pamuk,
E eu tinha conhecido o Pamuk em Londres, tinha entrevistado ele, mas era uma conversa entre Pamuk e Alberto Musa. E então tínhamos que fazer aquela coisa de mudar de idioma entre o inglês com Pamuk e português com Alberto. Eu devo confessar que não me lembro nem de que falamos, mas lembro que a conversa funcionou. E então, bom, aí a gente pega um pouco de coragem e confiança e vamos para frente. Eu concordei com o Ángel durante a conversa que, na posição de mediador, você acaba lembrando mais das coisas que não deram certo do que das coisas que deram certo. E por isso acabamos chegando ao episódio de que ele se lembra bem, a mesa China no Divã, com o escritor Ma Jian e a jornalista Xin Han. A conversa era séria. De um lado, um livro sobre o massacre da Praça da Paz Celestial, em Pequim. Do outro, relatos de sobreviventes da Revolução Cultural de Mao Tse-tung. Só que a conversa ficou marcada na nossa memória por outras razões. E essa é desses momentos assim meio tensos, e acho que deu muita confusão o assunto da tradução simultânea. Os autores eram de estilos diferentes, e teve um momento que dava para ver que o público não estava acompanhando. Um dos autores não falava uma palavra de inglês. Quem falava português falava inglês, mas não alcançava o mandarim. E os chineses, até esse dia, nem sonhavam em aprender português. A mistura simultânea de 3 idiomas e suas incompatibilidades geraram ruídos na tradução. A menção a um pato nessa mesa virou a descrição da história envolvendo uma franga, seja lá o que isso queira dizer. E por aí você imagina a infinidade de pérolas que marcaram essa Babel com plateia lotada em Paraty. E então, bom, você deve ter passado por constrangimentos similares, Rita, que quando você está mediando uma mesa que é em idiomas diferentes, o autor não está entendendo. Aí eu gostaria de reconhecer também o trabalho que fazem os tradutores, os intérpretes que estão nas cabines lá em cima, que é absolutamente fundamental. E o trabalho que eles fazem faz possível aquelas conversas entre autores de lugares diferentes, idiomas diferentes. Sem eles, a coisa não funcionaria bem. Mas esse caso da Xin Han foi um desses casos onde tinha um desencontro aí no áudio, uma tradução que talvez foi traduzido do chinês para o inglês, para português, e, enfim, acabou parecendo que ele estava dizendo uma coisa que era totalmente inapropriada para aquela plateia, e então o público achou engraçado, mas não era o que ele estava dizendo, né? Mas esse foi um evento difícil de mediar. Agora, falando em mesa difícil, tem uma mesa que eu me lembro também que você mediou, que foi muito difícil, mas que você foi muito hábil, que foi a do Fernando Vallejo e do Seis Notebom, que foi uma mesa também tensa e que a uma certa altura você conseguiu ali tirar alguma coisa dele, né? Conta pra gente um pouco como foi isso. Em 2008, o escritor holandês Seis Notebom e o autor colombiano Fernando Vallejo dividiram o palco na Flip. Para você imaginar, uma das manchetes do UOL na cobertura do evento dizia assim: Seis Notebom e o moderador conseguem domar o polemista Fernando Vallejo. Vamos ouvir um trecho da matéria escrita por Gustavo Martins. À primeira pergunta que recebeu, qual a importância do lugar em sua literatura, Vallejo respondeu com: quero agradecer muito pelo convite para a Flip e prometer que não vou falar mal de ninguém. Nem do Papa, nem do governo, nem de futebol, nem do Lula, que, em tom irônico, erradicou a fome no Brasil. Eu invejo o país de vocês, que tem um presidente alegre, gordinho. O nosso, Álvaro Uribe, presidente da Colômbia, é um baixinho mirrado, triste.
Gurria insistiu 2 vezes na pergunta que Vallejo finalmente respondeu com: o lugar não tem importância nenhuma. Cés Nottebohm interveio dizendo que havia conversado com Fernando Vallejo pela manhã e o colega era pura gentileza, mas muito furioso. Vallejo me lembra uma frase de Francis Bacon, o pintor, cujos quadros se parecem muito com sua obra. Uma vez lhe perguntaram no que acreditava e ele disse: eu não acredito em nada, sou um otimista. Eu me lembro muito bem dessa também. Então, bom, tinha aí 2 autores de estilos muito diferentes. Um deles estava bravo, queria fazer crítica política, comentário político, fazer crítica ao Lula. O Cés Nottebohm queria falar só de literatura no sentido mais puro. E eu achei que a gente estava lá para falar dos livros, né? E então o Vallejo tentava sair da conversa, do papo literário, para fazer comentário político. Eu puxava ele de novo para falar sobre os livros dele. Então eu achei natural perguntar sobre a importância do lugar na escrita, na obra do autor. E ele não queria responder a essa pergunta, achava meio boba a pergunta. Depois de várias tentativas, o Angel decidiu mudar o tema, pular para outros assuntos, improvisar. Mas na frente, de repente, ele tentou fazer alguma ironia, falando que, claro, estamos aqui com Cés Nottebohm, que vem da Holanda, onde não acontece nada. Enquanto eu sou da Colômbia, moro no México, onde tudo é muito turbulento. Então, eu, nesse momento, falei, bom, Fernando, então você finalmente está respondendo a essa pergunta que eu fiz no começo. Você está reconhecendo que o lugar importa, que a geografia importa para um autor. E, bom, acho que aí ele reconheceu que sim, tinha finalmente respondido a pergunta, né? Embora não quisesse. O trabalho de um mediador começa bem antes da mesa. E eu não estou falando só da leitura, da pesquisa, do roteiro. Eu sempre faço esforço de me aproximar nos autores que eu vou mediar, de me apresentar, de falar um pouco sobre como vai ser o evento, porque muitas vezes eles não sabem, especialmente os estrangeiros. Sempre que possível, a gente tenta fazer encontros anteriores com os convidados, justamente para entender o temperamento de cada um, quebrar o gelo, ver se há sintonia no conjunto. E, bom, a verdade é que nem sempre há. E eu já estava percebendo que Fernando Vallejo talvez teria outro approach, e que ele queria ironizar e queria fazer comentário político e ser um contrarian, né? Dizer, ele queria um pouco ir em contra do status quo político, e ele queria um pouco sacudir a plateia, ironizando. E eu percebi que a coisa ia um pouco por aí. Mas você deve saber que é fundamental essa etapa de se aproximar dos autores antes da mesa, né? Você teve experiências similares? O entrevistado sempre querendo saber da entrevistadora. Mas o fato é que isso nos leva à discussão mais legal desse episódio, que é, ainda que a gente se prepare, que obedeça à liturgia, faz parte do trabalho do mediador se virar diante do imponderável. Às vezes o autor trava e não fala mais, ou muda de ideia e decide que não vai falar daquilo que havia sido combinado antes, e você que lute. Por saber de todos esses reveses na vida do mediador e, mais do que isso, por ter uma habilidade rara para passar por eles, e também por seus tantos anos de serviços prestados à Flip, o Angel fez, a pedido da Flip, um guia para orientar a atividade de moderação na festa e ajudar o mediador a evitar ou mesmo sair de uma saia justa, que às vezes, a gente precisa dizer, é causada por ele mesmo. O guia é conhecido como o Decálogo do Mediador e tem versão em português e inglês, tem versão reduzida e ampliada. 1. Não é sobre você. 2.
Seja breve. 3. Traga à tona o melhor dos convidados. 4. Lembre-se, isto é uma performance. 5. Esteja preparado. 6. Esteja pronto para sair do script. 7. Seja generoso. 8. Seja firme. 9. Saiba quando parar. 10. Quando em dúvida, ver item 1. Então, o decálogo foi uma tentativa de resumir as minhas ideias sobre qual era a minha função, não do mediador, não de todos os mediadores, mas o que eu achava que eu devia fazer. Eu, Ángel, pessoalmente. Isso vinha da minha experiência como jornalista aqui na Inglaterra, no México, do tipo de entrevistas que eu tinha feito, do tipo de entrevistas que eu gosto de ouvir no rádio ou de assistir na televisão. Então, para mim, quando o jornalista, o mediador, consegue tirar do autor algo interessante, é isso que vale a pena, é isso que estamos tentando fazer todos os mediadores. Ángel fala que a gente está ali para tirar o melhor dos autores. Isso não quer dizer que eles não possam ser desafiados, mas ali não é um lugar para pontuação pessoal. Tem que saber bater bola com os convidados sem perder de vista que o público espera ser entretido, estimulado e animado. Isso inclui fazer perguntas cuja resposta você, que lê os livros e que viu as entrevistas do autor, já conhece, mas o público não. Como escreve o Ángel, o mediador, como poeta, é um fingidor. É uma performance. Fazer isso não é uma coisa acadêmica, nem é só um papo assim de boteco. Somos facilitadores. É isso. E às vezes parece fácil, isso está ótimo, mas o importante é que não seja, que o assunto, que o tema não seja, que o foco de atenção não seja o mediador. Porque eu me lembro das entrevistas aqui na Inglaterra, quando eu às vezes fico pensando, esse jornalista é muito chato. Ele não deixa o convidado falar. E o programa é sobre o convidado, não é sobre o jornalista. Então, foi uma tentativa de verter um pouco essa experiência. E tem uma outra coisa que eu gosto bastante também, que é essa sua indicação de quando acabar a mesa, né? Quer dizer, quando você consegue extrair alguma coisa muito legal ou que emocione ou que faça a plateia gargalhar, talvez seja ali a hora de fechar a mesa, né? Sim. Eu tenho um problema crônico com isso, que eu sempre preparo uma pergunta que eu acho que vai levar a isso. E normalmente a mesa termina antes, e aí eu sempre estouro um pouquinho para conseguir esse efeito. Eu peço desculpas à produção da Flip e tudo mais, mas imagino que você tenha também, do seu jeito, que a gente tenha um pouco essa ideia de uma pergunta que possa provocar esse tipo de emoção. Sim. Mas você acha que sempre consegue? Porque eu às vezes achava que eu tinha a pergunta perfeita para fechar e não funcionava. Você acha que sempre funciona seu roteiro, seu script? Não, às vezes não, porque às vezes a pessoa responde aquilo no meio da mesa. Sim. E aí um pouco embaralha, porque também tem isso, que aliás é uma coisa que você diz no seu decálogo, que a gente faz um roteiro, imagina que vai seguir, mesmo agora, eu tenho um roteirinho para falar com você, mas eu já fui e voltei, não está na ordem em que eu tinha imaginado, e às vezes algumas coisas são antecipadas em outras falas, né? Claro. E você queria que aquilo fosse falado naquele outro momento para provocar aquele efeito na plateia.
mas nem sempre dá. Sim. Mas às vezes também tem alguma coisa que a pessoa fala só ali e que na hora você pensa, isso aqui pode... Então, uma pergunta em que você não tinha pensado e que isso aqui pode render um bom final, né? Porque eu acho importante ter um bom final, né? Sim. Não, é importante acabar assim, acabar num momento de alta emoção. Eu me lembro de algumas mesas mediadas pelo Angel que acabaram em momentos de alta emoção. Ele conduziu conversas inesquecíveis que marcaram a história da Flip. Uma delas foi entre o escritor israelense Amos Oz e a escritora sul-africana Nadine Gordimer, que, me parece, é o tipo de interação que ele considera ideal da perspectiva do mediador. Que o moderador pode quase sumir da cena e deixar os dois autores conversando. Porque, na verdade, a plateia não está ali para ouvir o mediador. Eles querem saber dos autores, especialmente autores desse tamanho. Nadine Gordimer, Amos Oz, magníficos. Então, aí, o segredo, acho, foi encaminhar eles um pouco para ter uma conversa de velhos amigos e ficar do lado caladinho, de repente controlar um pouco o tempo. Mas tem a ver com isso que a gente falava. Essas mesas, as mesas preferidas, as que não dão trabalho, são as que você não nota o mediador. Você não repara na presença do mediador, porque a coisa caminha. Eu tinha trabalhado muito para me aprontar para essa mesa. Tinha lido os livros deles, tinha todas as perguntas prontas. Eu estava preparado para ter que fazer muitas perguntas, mas não foi preciso usar aquele arsenal todo de perguntas, porque era mais gostoso deixar eles conversar sobre livros, sobre história, sobre política, e eu acho que é isso que o público vai lembrar sempre, né? Outra história memorável de que o Angel participou foi o encontro entre o escritor francês Grégoire Bouyer com a artista Sophie Calle, sua ex-namorada, na mesa Entre Quatro Paredes da edição de 2009. Era o primeiro reencontro público dos dois depois do término. Calle inaugurava a exposição Cuide de Você, com interpretações de 107 mulheres sobre o e-mail por meio do qual o escritor havia terminado o relacionamento dos dois. A mensagem se encerrava com essa frase: Prenez soin de vous. Cuide de você, que em francês é, além de fria, muito, muito formal para ser dita a alguém com quem se tem uma relação íntima. Bouyer, por sua vez, estava lançando o livro O Convidado Surpresa, que nada mais era do que uma resposta à obra da ex, depois de ver sua carta e seu nome expostos publicamente. Foi um evento totalmente louco, mas que deu certo. E eu estava muito nervoso, não sabia como ia funcionar aquele melodrama do casal separado, etc, etc. No final, Sophie Calle ainda comentou com a plateia que o Grégoire, um pouco antes de fazer a mesa, tinha falado que se casaria com ela se ela pedisse desculpas. Ele rebateu ali na hora, dizendo em tom bem-humorado que aquilo não era uma promessa. Ao que a artista respondeu impávida: não tem problema, porque de qualquer maneira eu não vou pedir desculpas. Eu estava lá. E posso garantir que, apesar das alfinetadas, o clima era tenso, mas pacífico. E aí, depois do evento, acho que uma das melhores coisas que alguém falou depois de uma mediação foi a Sophie Calle, que me diz em francês rigolo, mais pas bête. Então, foi simpático, mas não foi besteira, né? Sim. Então, esse para mim foi memorável também. Sim. Foi uma mesa tensíssima, porque era isso, eles estavam se reencontrando, né? Mas tinha um pouco esse acerto de contas no palco, e você ali tendo que lidar com um ex-casal. É terapia.
O papel de terapeuta não foi o único em que o Angel viu sua função de moderador se desdobrar durante esses anos de Flip. Tampouco o mais importante. Se ele muda a história das mesas que conduz, bom, as histórias vividas na Flip por ele também mudaram a sua trajetória. Angel virou tradutor a partir de um encontro com a escritora portuguesa Dulce Maria Cardoso em uma das edições da Festa. Tem a pousada onde os autores ficam hospedados e eu ia lá para tomar o almoço. Eu tinha conversado um pouco com a Dulce nos bastidores antes do evento do Jonathan Franzen, porque ela estava lá, ela ia fazer uma leitura de um poema de Drummond, antes do evento do Jonathan Franzen. E então, nos apresentamos, conversamos um pouco e passou. Ao dia seguinte, a gente se encontrou na hora do almoço e eu pedi licença para sentar com ela. Nesse almoço, o Angel ganhou uma cópia de O Retorno, livro que a Dulce estava lançando na época. Ele voltou para a Inglaterra, manteve contato com ela e decidiu compartilhar o trabalho dela com alguns editores ingleses. Até que um desses editores ingleses, Christopher McElhose, resolveu publicar e perguntou se eu gostaria de fazer a tradução e eu disse que sim no momento. E então tem sido uma das grandes satisfações da minha vida poder ser o tradutor da Dulce para inglês. Agora estou acabando o terceiro romance dela, Eliette. Eliette, A Vida Normal. Esse foi o livro que você resenhou. Sim. Então estou acabando a tradução para inglês desse livro e a relação com a Dulce que tem se desenvolvido a partir desse trabalho é muito especial. E a Dulce é muito generosa, ela fala o tempo todo dos nossos livros. Eu sou o veículo, eu sou o tradutor para inglês, mas ela fala sempre, como vai aí com o nosso livro? E trabalhar com ela é uma delícia. Mas então, você como tradutor do português para o inglês, a gente pode dizer que se confunde com a sua relação com a Flip, né? Tem uma... Totalmente. Isso é legal. É uma coisa que eu devo à Flip. Essa passagem me parece uma nota suficientemente memorável para reverberar na mente da plateia. Então é chegada a hora do nosso encerramento. A gente fica por aqui e se vê já no próximo bloco. Gente, o Angel é tão bom mediador que ele traz o interesse pelo outro até quando ele que é o entrevistado, vocês notaram? Ele queria, enfim, de uma maneira super generosa, estabelecer um diálogo entre as nossas experiências, né, como mediadores da Flip. Mas a verdade é que o Angel descascou muito, mas muito abacaxi em Paraty, por esses anos todos, assim. Foi gostoso demais relembrar com ele essas mesas. Acho que, tirando o que ele menciona do Pamuk e do Mussa, eu assisti a todas as mesas de que ele fala. Enfim, mas aqui eu sou eu sou veterana aqui nesse podcast e sou uma veterana de Flip. Vocês já foram a Flip, Flávio e Melvin? Ou é a estreia de vocês? Eu fui na edição de 2019. O homenageado era o Euclides da Cunha. E foi minha primeira ida a Flip. Tava super curioso, assim, eu fui sozinho, então fui encontrando os amigos por lá. Foi bem bonito, foi bem divertido. Eu lembro da mesa da Marilene Felinto, que foi um clássico, assim. Ela leu um texto dizendo por que eu tô aqui. eu não estou no hall dos grandes escritores para estar aqui. O texto dela era só ela se autoafirmando uma grande escritora, assim. Eu lembro que foi bem legal, gostei muito dessa. Eu lembro do encontro do Krenak com o Zé Celso, que foi muito especial. Eu lembro da Grace Passot, da Mariana Henriques. Queria lembrar de mais coisas, mas a Gabriela, a bebida clássica de Paraty, não deixou muito. Saiu de lá ter boas lembranças, assim. Saiu de lá com a panturrilha ótima e o rindo daquele jeito. Caindo e rindo. Caindo e rindo. E com lembranças fantásticas, assim. Foi Naquelas pedras, né? Naquelas pedras. Cachaça e pedra é um negócio, vamos lá. E você, Flávia? Melvin, eu nunca fui. Tinha me planejado de ir nessa primeira, que é a primeira edição online, que foi na pandemia. Aí com a pandemia eu não consegui ir.
Vai ser minha estreia, vai ser também a estreia da Megafauna na Flip, que vai ter uma casa junto com 7 selos, que são as editoras Ainê, a Bazar do Tempo, a Carambaia, o Círculo de Poemas, a Cobogó, a Fósforo e a Ubu, mais a revista Gama e a Supersônica. Então, eu e o Mel estaremos lá. A gente combinou de trabalhar de bermuda e óculos escuro. Na garrafinha pode ser água, pode não ser água. Vocês não saberão. Sabe aquela bebida? E a Rita também vai estar lá na Flip. Mas a Rita não vai, porque a Rita tá sempre na Flip. Olha, até hoje, acho que eu só perdi 2 edições da Flip. A primeira, aliás, eu e o Angel, né, em 2003, eu não fui. Acompanhei pelos jornais e falei, putz, estou perdendo. E a de 2006, que, cara, foi em agosto por causa da Copa. Que tinha isso também, né? A Flip era sempre em julho e quando tinha Copa era em agosto. E em 2006 eu dava aula. E aí eu não podia faltar às aulas. Mas sofri de não ir. Eu fui a todas as outras. Nas primeiras eu fui turistando. Mas aí logo, sei lá, a partir de que ano eu já fui trabalhando, assim, para lugares diferentes. Mas, escuta, eu pensei da gente indicar uns livros de autores que estarão por lá, na Flip. O que vocês acham? Vocês chegaram a olhar a programação? Tem indicação de mesas imperdíveis e livros igualmente imperdíveis, assim? Eu olhei e fiquei super fascinado com a programação. Queria ver muita coisa, quero ver muita coisa. Eu vou falar da mesa 4, que é um quarto meio escuro, que tem 2 autoras que eu tô muito curioso, que eu não conheço, mas estou super, super curioso para conhecer, que é a Mônica Ojeda e a Alana S. Porteiro. Eu não li elas ainda. Na verdade, a Mônica eu até dei uma rabiscada assim, de olho por conta de uma indicação da Flávia, até de um livro chamado História do Leite, que ela lançou pela Jabuticaba. Mas eu acabei não pegando com muita ênfase. E ela tem 2 livros aqui no Brasil pela Autêntica Contemporânea, que é o Mandíbula, que saiu ano passado, e agora ela tá lançando Voladoras, que é um livro de contos, que acabou de sair. Eu tô bem curioso para conhecer mais dela, assim. Eu também quero ler, não li. Uma autora equatoriana. A História do Leite é muito, muito bom. É muito bom, né? Muito bom. Tá na lista. E a Alana conheço nada, descobri nessa programação. Ela é uma escritora espanhola e ela vai estar lançando um livro chamado Mau Hábito, que saiu pela Amacord, e parece que é um relato de uma mulher trans. A Alana é uma mulher trans pela Madrid dos anos 80. Então, pelo que eu li, é um universo que tinha Moldova junto com um relato cru e poético, assim. Então fiquei super curioso. Gente, o próprio título é almodovariano, maravilhoso, né? Maus hábitos. Sim. Né? Melvin não pode esquecer de dizer quem faz mediação. A gente está num episódio em homenagem aos mediadores. Peço perdão ao Sindicato dos Mediadores. Essa mesa 4, quem vai mediar é a Stephanie Borges. Stephanie, que legal. Outra mesa que eu indico, Rita, é a mesa 14, que tem um título lindo, chamado Alguém Telegrafa para o Mundo Pedindo Atenção. Essa é mediada pela Natália Brizuela e tem 3 convidados: o Gustavo Caboclo, a Marília Garcia e a Maria Dolores Rodrigues. São 3 convidados que trabalham o mesmo tema, assim, a memória, a geografia, o tempo. Mas eles vêm de lugares diferentes, assim, do Paraná, do Rio, da Bahia. O Gustavo tem origem em Roraima também. E ele publicou 3 livros por um selo independente que ele mesmo fundou, chamado Picada, Impressões Indígenas, que são o Barás Kauá, Barás Kauapã e o Recado de Bendegó. E além disso, ele ilustrou um livro da Hannah Limuja, chamado Marihi, Árvores dos Sonhos, que saiu pela Ubu. Que é um infantil, né? É o mais recente dela. É super bonito esse livro. Aliás, a Hannah vai estar na Flip também, eu acho, né? Não me lembro agora se na programação principal, mas ela vai estar lá. E, bom, a Marília deve falar sobre o Expedição Nebulosa, que saiu pela Companhia das Letras esse ano, e a Maria Dolores Rodrigues, do Oblicoglossa, que saiu pelo Organismo Editora, que é uma autora também, que é uma poeta que eu não conhecia, dei uma pesquisada rápida na internet e achei super potente os livros os poemas que ela escreveu. Eu não li ela, não conheço. Acho que vale a pena dar uma olhadinha, viu? Então, tô curioso com essas 2 mesas, mas acho que tô falando muito aqui, eu quero saber da Flávia, o que ela quer ver nessa Flip? Bom, primeiro a gente vai ter que se organizar, né, para dar uma fugidinha do trabalho e conseguir ver essas mesas. Mas para o ímpar. Não, a gente consegue, a gente rola na pedra. Mas eu tô interessada em 2 mesas que vão ser mediadas pela Jamile Pinheiro Dias,
A primeira é... Você tá interessada, não. Essas você não vai perder, né? Essa daí, Melvin... Porque interessada, você falou que estava no monte. Essas... A Rita mandou a sugestão e eu mandei 18 mesas. A Felipe só tem 14, mas eu mandei 18. Fala aí das que você não perde por nada. A mesa 6, que é a junção da Johnny Brandi, uma escritora, poeta e artista caribenha, com Angélica Freitas. Eu tô muito curiosa para saber como é que vai ser essa junção, assim. Porque a Angélica tem um trabalho muito legal com a palavra, na poesia, tanto que eu indico o Milkshake, que é um livro dela que eu gosto muito, apesar de não ser o último que ela lançou, que Milkshake agora sai pela Companhia, e o último que ela lançou, que é o Cantigas de Atormentar, também sai pela Companhia das Letras. E a Johnny tem um livro que, foi um chute na minha cara, uma porrada no meu estômago, que é um livro sobre cartografia, essa cartografia da diáspora, que é um mapa para a porta de não retorno, nota sobre pertencimento, que sai pela Bolha. E eu quero muito saber a junção desses universos poéticos e dessa coisa, dessas duas cartografias das duas. Uma pela palavra e a outra pelo caminho de retorno dessa coisa da diáspora negra. Ela tá lançando um livro pela Bazar do Tempo também, né? Já chegou? Ainda não, acho que ele tá saindo agora no Clube F, mas eu acho que pra Flip já vai estar disponível lá. Chama Nenhuma Língua é Neutra. Nenhuma Língua é Neutra? Exatamente. Que é essa mesa, assim, eu posso gravar pra você, tá, Melvin? Tá bom. Já que o Melvin vai ficar Eu trabalhando. faço uma transmissão ao vivo do celular, você fica lá assistindo. Exatamente. E a outra, das 200 que eu mandei pra Rita, é a mesa 18, que vai ter a Cristina Sharp com a Lida Maria Martins. A Sharp tem um livro agora que saiu pela UBU, que chama No Vestígio. E esse livro, eu li alguns capítulos, não terminei ainda. Mas é um livro que ela fala sobre arte na diáspora e fala sobre como a gente fala não só sobre a dor, mas como outras coisas, a construção dessa arte no mundo atlântico, né? Porque nós da diáspora somos seres atlânticos, então a gente tá num lugar, mas não tá. E é um livro que dialoga muito com o mapa da Johnny Brandi, então ele fica se referindo sempre, como já disse Johnny Brandi no livro. Então eu acho… E elas são casadas. São casal, tem esse acontecimento também. Junto com a Leda, que tem o Performances do Tempo Espiralar. Também não terminei de ler, porque são livros… eu acho que é Cobogó, né? É Cobogó. Livros muito densos, assim, para você ler de uma sentada, como é meu costume. E eu sou uma leitora de teoria um pouco lenta, então… Então eu demoro para terminar um livro, porque às vezes eu entro lá e fico num buraco lá de alguma frase, de algum texto que foi colocado. Então eu acho que vai ser uma união de duas perspectivas atlânticas ali, né? Da diáspora, da Leda, que permeia toda a arte brasileira atualmente, e da Sharp também, que vem com uma outra coisa. E a Leda é maravilhosa, né? O lançamento dela na Megafauna foi inesquecível. Lotado. A Leda é uma grande teórica do teatro, né, também. Só lembrando, a Sharp tá saindo outro livro. Qual que é, hein? A Sharp vai ter um livro pela Fósforo que chama Algumas Notas do Dia a Dia. Sai junto com a Flip, é um livro um pouco menor, mas parece que a Fósforo vai lançar outras coisas da Sharp. Então, eu acho que a Johnny e a Sharp são duas escritoras que a gente tem que ler, assim, que estão… assim, na minha vida, assim, elas estão, assim, como eu queria ser amigas delas, inclusive. Quem sabe agora em Paraty, Quem sabe agora, né? Vou comprar uma Gabriela e falar assim, vocês já tomaram essa cachaça? E você, Rita, você é nossa rainha da Flip. Ai, eu tava adiando isso, que eu tô com preguiça, tô muito cansada, mas vamos lá, vamos falar da minha gincana. Eu vou falar das mesas, então. É um pouco cabotino, né, indicar as mesas que eu vou mediar, mas é que é um pouco… é no que eu tô mergulhada, né, além das minhas outras 550 tarefas diárias. E vai ser uma gincana em especial, porque as duas mesas que eu medeio são na quinta-feira. Uma na hora do almoço e uma tarde da noite. Almoçar pra quê? Pros fracos, né? Toma Gabriela na garrafa de água, ninguém vai saber. A primeira mesa que eu faço, que é a mesa 3, reúne 3 escritores brasileiros super talentosos e muito diferentes. Isso que é o legal da mesa, eu acho. Uma é a Leda Cartoon, que é a nossa… conhecidíssima, porque ela é apresentadora do 20 Mil Léguas, né? O outro podcast que a Megafauna tem, junto com a Sofia Nistrovski. Bom, a Leda, ela lançou esse ano Formas Feitas no Escuro, pela Fósforo. Junto com ela estarão o Felipe Charbel, que publicou pela Autêntica Contemporânea o Saia da Frente do Meu Sol,
E a Socorro Racioli, que está lançando um livro novo que chama Oração para Desaparecer, mas que muita gente conhece por um livro dela que fez muito sucesso, que é A Cabeça do Santo. Livraço, e os dois pela companhia. Eu acho essa mesa muito legal, por isso que eu falei agora. São 3 escritores jovens, enfim, né, brasileiros, contemporâneos, que escrevem por perspectivas muito diferentes, assim, né? E é um desafio mediar uma mesa com 3 pessoas de perfis tão distintos, assim, perfis literários tão distintos. Porque, na verdade, a grande tarefa do mediador é sublinhar a proximidade entre os autores que compõem a mesa. E às vezes não tem, né? O Ángel falou lá do Valerro e do Notebon, e não tem. Mas eu tô animada, então, com essa, assim, desafio número 1. Aí eu corro, tomo um banho, como um sanduíche e volto para a tenda. Tropeça num carrinho de doce. E à noite eu faço a mediação da mesa 7, que reúne a Natália Timmerman, que acho que as pessoas já conhecem, né, a escritora brasileira, e a Sinead Gleeson, que é uma escritora irlandesa que eu não conhecia e que é super interessante. Bom, a Natália, é isso, todo mundo, se não conhece, devia conhecer, porque é uma escritora que tem publicado muito, tem coluna no UOL e tudo mais. O Copo Vazio, que é o primeiro livro dela que saiu pela Todavia, se tornou, acho que, dá para dizer, né, um best-seller, vendeu a beça. Mas eu conheci a produção da Natália de antes até, de um livro de não ficção que ela escreveu chamado Desterros, que saiu pela Elefante e que eu super recomendo. E lá ela conta da experiência que ela teve num hospital-prisão, porque a Natália é uma psiquiatra, né? Antes de ser uma escritora, ela é uma psiquiatra. De tanto você falar desse livro, Rita, eu acabei devorando ele recentemente, porque a Elefante relançou, né? Ele estava fora de catálogo, mas agora tem uma nova reimpressão e eu adorei, assim. Foi por causa da reimpressão que você leu? Porque não tinha. Quando você comentou, a gente até falou dela em algum texto da Megafauna. E aí depois, quando relançou, chegou na Megafauna, eu devorei. Que legal, que legal. Eu gosto bastante desse livro. E, bom, então eu conheci a Natália de antes até do Copo Vazio. E esse ano a Natália lançou, aliás, lá na Megafauna, o Pequenas Chances, que é um livro bem tocante, sensível, sobre luto e identidade, que é um assunto que me interessa, né? São 2 assuntos que me interessam. Gostei bastante. Esse e o Copo Vazio, né, saíram pela Todavia, e ela tem ainda um livro de contos pela Quelônio chamado Rachaduras. Não sei se está em catálogo ainda, tá? Legal. Bom, quem vai conversar com ela é essa irlandesa, Sinead Gleeson, que eu não conhecia. Ela organizou vários livros, é uma figura super importante, tem texto na Granta e tal. E agora está saindo o primeiro livro dela no Brasil, que é o primeiro livro dela. Agora ela está terminando um segundo, mas no Brasil vai sair o Constelações, pela Relicário. É um livro muito, muito, muito inteligente, bonito, sobre corpo, doença e identidade. É engraçado porque é bem diferente do modo como a Natália fala do luto e do corpo, mas tem um tema comum ali. Então acho que vai ser uma mesa bem bonita. Quer dizer, eu espero que seja, né? Porque disso também depende o mediador. Ai, que responsabilidade. Ô, Melvi, vamos rasgar cedo aqui, porque ela tem que mediar essa conversa, que a gente não cala a boca o tempo inteiro. A gente começa a afundar em referência. Então, como mediadora, a Rita é ótima. Musa. Musa. Uma faixa pra ela não ir para ti. Lara, corta essa parte. A gente vai chegar com uma faixa. Rita, eu te amo. Não, para com isso. Estou feliz que vocês vão estar lá. Tomara que a gente consiga ver alguma mesa os 3 juntos. Bom, gente, cabe a esta mediadora que vos fala anunciar que o tempo acabou e que a gente precisa ir para o próximo bloco. A gente vai deixar na descrição do episódio os livros citados aqui. E a gente segue agora para o quadro Sabe Aquele Livro? Quem já trabalhou como livreiro sabe que uma das atribuições do cargo é decifrar enigmas. Então, para treinar aqui a habilidade da adivinhação, a gente criou o quadro Sabe Aquele Livro? Funciona assim. Você manda um áudio descrevendo a obra que está procurando e a gente desvenda o mistério aqui no podcast, de improviso. E aí, vocês estão prontos? Agora que voltou o grande desafiante da Flávia? Eu voltei. Não, agora aqui é Botafogo e Palmeiras. Aqui é meu lugar. Botafogo já era, né? Eu quero saber quem é o Botafogo. Gente, vocês conseguem todo episódio colocar o futebol no meio. Não, faz tempo que a gente não fala de futebol. Vamos lá.
Ah, não, a gente falou de futebol hoje. Chico. Mas aí era o futebol do Chico Buarque. Porque a Vamos gente lá. vai ter um podcast de futebol ano que vem. É, Eu e a futebol e Flávia. livros. Pode soltar o áudio? O primeiro áudio é da Isabela, de São Paulo. Olá, eu queria saber se vocês podem me ajudar. Eu tô tentando lembrar o nome de um livro que eu não sei muito bem como é a capa, mas a história eu acho que é sobre uma garota que tem esquizofrenia. E, se eu não me engano, a capa é azul e tem uma menina que ela tá ou segurando uma capa de chuva ou embaixo de um guarda-chuva e atrás tá chovendo assim, nevando, não lembro muito bem. E aí eu queria saber se vocês sabem qual livro é. Parece capa do Dublinense, né? É, mas também pode ser da Dulce Maria, o livro da Dulce. Não é A gente ia daquela- ser muito sem imaginação É, se botasse é. um livro da Dulce. Não é aquela que tem pessoas normais também? Não, né? Não tem guarda-chuva naquilo. Não tem guarda-chuva Não. naquele. Mas parece mesmo a capa de um livro da Dublinense. É. É da Dublinense? Não. Não? Você sabe a editora, Rita? Sim, é Record. What? É... O Esquizofrenia. nome do livro é uma pergunta. E a autora é uma mulher. Putz. Quem? A gente não sabe isso. Não? Eu não sei. Eu não sei que livro é esse, gente. Chama Inventei Você, Uau! de Francesca Zappia. A capa da Sylvie Lefloc. Não lembro. Vou pesquisar pra você aqui Será rapidinho, que- sem gente tem. Será que é Sylvie Lefloc? É, deve ser, né? Em francês. Peraí que a gente vai olhar no Google, moça. Bom, vamos pro... Ninguém ganhou, hein? Difícil isso. Olha, Parabéns, difícil. Isabela. Parabéns. Parabéns. O segundo áudio é da Júlia do Rio. Cara, então eu tô procurando um livro que foi um amigo muito querido que me indicou. Eu sei pouquíssima coisa sobre, mas a capa ficou um pouco na minha cabeça, porque eu sei que é meio perturbadora, assim, a capa, porque, se não me engano, são contos de terror, assim, que é uma coisa meio insana, enfim. E é uma foto preto e branco, que eu não lembro se era meio que num metrô ou... tinha uma estética um pouco assim, meio algum lugar, metrô, subterrâneo, alguma coisa assim. Preta e branca, com algumas pessoas e meio vestidas de Halloween. Uma coisa meio aterrorizante, assim. Agora eu acho que eu nem tô ajudando. Mas eu lembro que o título era bem grande, assim, letras garrafais, com cores bem vibrantes, meio neon, que ficava em cima, assim. E ele parecia que estava meio derretendo ou pingando. Eu tô com dúvida. Eu tô na dúvida de dois. Porque parece aquele que a Fósforo lançou. O Tenebra? Friday Black? Friday Black. É É esse? Eu tô super curioso pra ler esse livro. O livro é o Friday Black. Ai, gente, autoria. É vamos lá. impossível. Nana Kawami Ajay Brenia, acho que é assim que pronuncia. Saiu pela Fósforo, com tradução do Rogério Galindo. E a capa é do Danilo de Paulo, do Mercúrio Estúdio. Linda essa capa, uma coisa meio punk anos 80, assim, é bem bonito. É bem isso. E aí, isso é ponto pra acertou, quem? Pro ponto pra Melvin, ele, né? Tá bom. Eu pensei em outra Tá coisa. bom. Qual que você pensou? Eu tinha pensado naquele Frankenstein, que sai pela Companhia das Letras, capa roxa, sabe qual que é? Parece a descrição dela. Parece também. É Frankenstein em outros contos de horror, alguma coisa assim. Bom, vamos ver se vai ser empate ou se o Melvin vai ganhar. O Melvin vai ganhar. Em terceiro áudio é da Natália, de São Paulo. Só mulher hoje. Oi, gente, eu tô precisando de ajuda para encontrar um livro. E o livro, ele tem uma capa, assim, que é uma pintura meio antiga. É uma mulher meio esquisita, com cabelo esquisito. E ela tá com um vestido vermelho, tem uns pássaros na capa. E é um livro que foi lançado recentemente, a edição brasileira. É isso que eu sei sobre o livro. Vocês conseguem me ajudar? Pássaros na capa, vestido vermelho. Nossa, parece esse da Mônica Orreda, que você... Não é? Não é? Mas parece, tem uma... Não, vocês estão querendo que a gente repita livro. Dulce Maria Cardoso, Mônica Orreda. Nossa, saiu recentemente, tem um Capa, vestido vermelho. Ah, será que não é... Eu não lembro. É o novo da Rosa Monteiro? Não. Não? É porque a Rosa Monteiro tem um livro que tem uma moça esquisita. E é uma pintura, né? É uma pintura. Verdade. Rita, ajuda a gente, uma Vai. dica. Eu vou dizer de quem é a ilustração e talvez vocês matem, tá? A ilustração é do Pablo Weiss Carrington.
Matar minha dúvida, né? Deixa eu anotar o nome dele aqui pra eu pesquisar depois. No Pinterest, né? O livro é A Corneta. É um livro que a gente quer muito ler. Leonora Carrington. Então, Eu falei. Tinha dica, A super Corneta, dica. da Leonora Carrington, saiu pela Alfaguara, com tradução da Fabiane Seques, a ilustração do Pablo Vaz Carrington, e a capa é da Elisa von Randel, que é ótima designer, adoro as coisas da Elisa. Pior que esse livro tá na minha cabeceira nas próximas Eu achei leituras. que vocês iam acertar esse, gente. Hoje, Poxa. Eu sou o Botafogo hoje, Mel. Mas eu ganhei um? Você Eu ganhei. Você ganhou. Eu fico no ar, ganhadores. Tá bem acompanhado, né? Por favor. Bom, para participar do quadro Sabe Aquele Livro, é só mandar o seu áudio para o WhatsApp 11 910 15 0229. Conta pra gente também se você tá conseguindo adivinhar as charadas que passam por aqui. E para terminar essa edição, uma boa recomendação de leitura. Com o quadro Devorados, a gente traz para cá, a cada episódio, um livro que uma pessoa da nossa equipe ou um convidado especial devorou e recomenda. Hoje, quem vai sugerir uma leitura para vocês é a Laura Kapelushnik, criadora e roteirista do Livros no Centro. O livro que eu vou indicar é A Autobiografia da Minha Mãe, da Jamaica Kincaid. E eu acho que eu conheci esse livro de um jeito engraçado, porque, na verdade, eu estava lendo uma resenha sobre outra obra, e aí no texto havia uma menção a esse título, A Autobiografia da Minha Mãe. E eu fiquei instantaneamente fisgada, querendo entender o que aquilo queria dizer. O que esse livro tinha para dizer. E logo suspeitei que talvez fosse alguma coisa sobre como essas histórias que circulam nas nossas famílias e que às vezes a gente não alcança o tempo de conhecer, ou pelo menos não conhecer completamente. Ou porque quem podia contar tudo já morreu, ou porque não tem dado suficiente, não tem informação suficiente, não dá para juntar todas as peças e fica essa angústia louca. E é exatamente sobre isso que o livro fala, quer dizer, é a história de uma mulher negra que mora numa ilha no Caribe, filha de um pai escocês e africano e uma mãe caribenha, que morre logo depois de dar à luz. Então você acompanha a trajetória dessa mulher que cresceu sem a mãe e que fica tentando desvendar não só o passado da mãe, mas também o próprio presente, sem essa figura da materna, que é também uma grande testemunha da sua vida, né? Que registra, acompanha e observa o seu desenvolvimento. E o que é viver sem essa figura, então? E é lindo, você vai aprendendo com esse livro, da infância até a velhice dessa mulher, e vai sendo guiado pelas descobertas da vida dela e por todas as coisas que ela não conhece, inclusive a maior de todas, que é a mãe dela, mas também o pai, que é um grande enigma apesar de estar vivo, e enfim, tudo isso num contexto de um passado colonial ainda muito, muito sublinhado, da opressão masculina. É um livro muito forte e muito duro. E, ao mesmo tempo, acho que a Jamaica tem um olhar lindo para a vida, assim, muito comovente. E eu tô apaixonada. Então, fica essa recomendação desse livro, que é um relato sobre uma mulher, mas também sobre a vida da mãe dela. E, por que não, sobre a vida dos filhos dela, se é que ela teve filhos. Você vai descobrir se você for ler. O Livros no Centro fica por aqui. Lembrou de alguma história legal sobre livros que possa render um bom episódio? Você pode mandar sugestões pelo @livrariamegafauna no Instagram ou por e-mail podcast@livrariamegafauna.com.br. A gente queria agradecer ao Ángel Gurria Quintana e também a Belita Sermelli e ao Flávio Moura. O podcast Livros no Centro é realizado pela Livraria Megafauna e tem distribuição pelo UOL. Eu sou a Irene de Holanda, diretora da Megafauna, e dirijo Livros no Centro junto com a Fernanda Diamante. A criação e o roteiro são da Laura Kapelushnik, que também é responsável pela produção executiva desse podcast. A Rita Palmeira, curadora da livraria, cuida da pesquisa e da edição dos roteiros. Ela apresenta o Livros no Centro junto com a Flávia Santos, livreira e coordenadora da loja. O Flávio Augusto, o Maurício Gonzaga e o Melvin Brito, livreiros da Megafauna, se revezam na conversa do segundo bloco do podcast. Eles e a Flávia Santos colaboram com a Rita Palmeira na curadoria dos livros citados nos episódios. A Nina Knudson, coordenadora de eventos da Megafauna, lê os trechos de livros citados nos episódios.
A trilha sonora original é do João Camareiro. O desenho de som, a montagem e a finalização são do Vitor Oliveira. E as músicas complementares são do Vitor Oliveira e do Blue Dot. Esse episódio usa áudios da Flip. Quem faz a direção de locução é a Mica Lins. E a pesquisa para o podcast é da Sheila Miranda. A Fernanda Fischer é responsável pela identidade visual. A ilustração é da Veridiana Scarpelli. A Leana Ferreira e a Manuela Stelzer fazem a comunicação do projeto e o André Stefanini faz a diagramação. A Júlia Brick é assistente de produção. O Ricardo Terto cuida da distribuição em todas as plataformas. A Bia Guimarães e a Sara Zoubel deram consultoria para o projeto. A transcrição de áudio é da Lúcia Miguez. Esse episódio do Livros no Centro foi gravado no Estúdio Baticum. Os livros que citamos estão na descrição do episódio e você pode encontrá-los na Megafauna e no site da livraria. Defenda o livro, frequente livrarias independentes. Dessa forma, você descobre boas leituras e ainda fortalece a bibliodiversidade. Ficamos por aqui e te esperamos no próximo episódio.